Estamos falando este mês sobre o tema dos dons. E o que é dom? Dons são presentes. É o presente que Deus traz para nós. Existem vários dons do Espírito Santo que são presentes que Ele nos dá para que nós possamos usar para melhorar as nossas vidas, mas também para melhorar a vida da igreja, das pessoas que estão ao nosso redor. Dons são presentes que Deus dá para todas as pessoas. Todo mundo tem presentes de Deus. E esse texto aqui fala sobre o dom mais importante, o dom supremo. E ele fala que esse dom é o amor. E aí algumas vezes nós nos perguntamos, mas será que o amor é dom? Porque afinal de contas todos nós temos que amar a Deus. Será que amor é dom? Certamente sim. O amor é o maior dom de todos. Mas Ele deu esse amor para todos, Ele ofereceu para todas as pessoas. E essa talvez seja a grande diferença de todos os dons que temos falado para com o amor. Porque o amor, o dom do amor, o presente do amor, Jesus Cristo entregou para toda a humanidade. Quando um dia Ele morreu numa cruz. Quando um dia Ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Quando um dia Ele se sacrificou como Cordeiro de Deus. E nos deu a oportunidade de termos a salvação. E esse é o amor que Deus nos oferece através do seu Filho Jesus. E este dom do amor, ele é oferecido a todos. E aí você se pergunta, mas então todos têm o amor? Certamente não. Mas por que todos não têm o amor? Porque Ele oferece o amor. Mas esse presente que Ele oferece, só tem aqueles que o aceitam. Ele não te obriga a aceitar o presente. Ele morre na cruz por ti, Ele te oferece o amor dEle, Ele te oferece o perdão, Ele te oferece a salvação, mas você tem que tomar uma escolha, se você vai querer esse presente ou se você vai rejeitar. E muitas vezes nós sabemos que Deus é amor, que Deus morreu por nós, mas nós pensamos, ok, Ele tem esse presente para me dar, qualquer dia eu passo lá e pego. Qualquer dia eu vou até a casa do Pai e pego esse presente. Por enquanto nem estou precisando, não estou muito interessado em usar este presente. Muitas vezes as pessoas não entendem a grandiosidade do grande presente que o Senhor nos entrega, que é o dom do amor. E é esse amor que Jesus nos oferece. É esse amor que nos capacita a também transmitirmos o amor de Deus aos próximos. Quantas vezes nós pensamos, Israel, é muito difícil amar ao meu inimigo. Como amar aquela pessoa que puxou o meu tapete? Como amar aquela pessoa que entra em confronto direto comigo? E nós sempre falamos dessa polarização que cada vez mais a humanidade está caminhando. E aí nós olhamos sempre a pessoa que não é como nós, como se fosse inimiga de nós, e a gente diz, como amar a pessoa que é tão diferente, que pensa diferente, que tem valores diferentes, que tem ideais, que acredita em coisas diferentes, como eu faço para amar essa pessoa? Ou mais, Israel, como eu faço para amar aquela pessoa que me machucou, que me feriu profundamente, aquela pessoa que machucou meu coração, e que talvez até tenha me ferido de uma maneira grave? E aí eu te digo, humanamente é bem difícil. É bem difícil você, com a sua força humana, com a sua capacidade humana, demonstrar amor pelo seu inimigo, por aquele que te fere. Mas, quando nós entendemos esse amor de Jesus, e quando nós aceitamos esse amor dentro de nós, este amor ele nos constrange. Por que nos constrange? Porque quando nós entendemos o preço que Jesus pagou na cruz, e nós vemos que Ele morreu para nós, mesmo que nós o traíssemos, mesmo que nós o enganássemos, mesmo que nós o feríssemos, mesmo que nós nem quiséssemos esse amor, quando nós não amávamos, Ele já nos amou, quando nós não merecíamos, Ele se entregou, e Ele não fez isso para receber nada em troca. Ele simplesmente fez isso porque Ele te ama, e Ele quer o seu bem, Ele quer o meu bem. E quando eu entendo esse amor, e eu entendo que eu, Israel, sou um cara miserável, pecador, que não merece por mim mesmo ir para o céu, mas eu entendo que Ele me oferece esse amor,
e pela graça me dá a oportunidade de ir para o céu, esse amor me constrange. E quando eu sou constrangido por esse amor começa a trabalhar algo dentro de mim, ele começa a transformar muitas perspectivas, valores, ideais que eu tenho da própria vida. E é a partir desse momento, desse amor que me alcança, que me constrange, que começa a me transformar, que eu encontro força para amar e para perdoar aquelas pessoas que necessitam do meu amor e do meu perdão, mesmo que elas não tenham pedido. Quando eu sou alcançado por este amor, eu consigo também entregar este amor. E por isso, amados, por isso que o dom do amor, ele é o mais importante. Porque é este presente, é este dom que nos salva. E é este dom que salva outras pessoas através de nós. Através da nossa demonstração de amor, nós que vivemos esse amor. Não apenas somos salvos, queridos, mas nós somos instrumentos de Deus para salvar pessoas que também não o conhecem. E Paulo aqui em Corinto, ele está numa grande discussão. Você que está acompanhando a série, tem ouvido bastante, viu bastante semana passada sobre toda a situação em que ele vai trabalhando com a igreja, e vai falando sobre os dons espirituais, e tem esse, tem aquele, qual é mais importante, orar em língua, profecia, vamos continuar vendo. E ele está no meio de toda essa discussão acalorada, desse ensino acalorado com aquela igreja, e ele para no meio e diz: pessoal, mas tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Eu estou falando com vocês sobre esses dons, mas eu preciso ensinar para vocês o diferencial no processo. Eu preciso ensinar para vocês que há algo mais importante, que é o dom do amor. Que sem esse dom, que sem o amor, tudo isso que nós estamos falando é em vão. E aí ele entra falando o texto de 1 Coríntios 13. E existem muitas pessoas, ou algumas pessoas, que acreditam e até pregam que esses dons espirituais, profetizar, curar, expulsar demônios, orar em línguas, tem muita gente que acredita: isso aí foram dons que foram para aquela época, que não é mais para os dias de hoje. Muitas pessoas acreditam que isso já passou e até pregam isso. Inclusive, um dos versículos que estrondosamente errôneos eles usam para pregar uma pregação que é de uma tremenda falta de interpretação de texto básica, mas que eles muitas vezes usam é exatamente este versículo, este texto, porque eles dizem: olha, o amor vai passar, está escrito ali, as profecias vão cessar, está escrito ali, então tudo isso vai se acabar. Então Paulo escreveu isso naquela época porque era só para aquele tempo e acabou. Hoje nós não vivemos mais isso. É o que alguns tentam entender e tentam falar, mas de modo algum é isso que o texto nos fala. O que o texto nos fala? O texto é claro em dizer que sem amor as línguas cessam, que sem amor a profecia acaba, que sem amor os dons se perdem. Não está dizendo que ele vai acabar, mas vai dizer que se nós não amarmos, tudo isso passa. Jesus Cristo, ele nos ensina em Marcos 16, 17, dizendo o seguinte: olha, queridos, esses sinais, eles vão acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, imporão as mãos sobre os doentes, eles vão ficar curados. Veja, Jesus Cristo não diz: esses sinais acompanharam, ele diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Vai ter línguas, vai ter cura, vai ter expulsão de demônios. Os dons, ele traz aqui alguns dons, mas os dons de modo geral, eles acompanham aqueles que creem. E aí eu gostaria de fazer um bônus da mensagem de hoje. Esse bônus é: se a tua vida espiritual não tem sido acompanhado com manifestação de dons, então tem algo que você precisa se preocupar. Não necessariamente que tem que ser esses dons que eu estou citando aqui, mas se você não está encontrando o sentido da sua vida, e você não está conseguindo entender quais são os seus dons, e como você vai servir a Deus e a igreja, é porque você precisa acender o alerta na sua vida e pensar: vou buscar mais a Deus, para entender
onde eu me encaixo e como eu sirvo dentro do corpo de Cristo. Porque ninguém é isento de dons. E se você tem um dom, você tem um propósito de usar esse dom. Voltando então aqui para o texto, Jesus Cristo ele deixa claro que os dons, eles vão acompanhar aqueles que creem. Se nós olharmos para esse texto, então nós entendemos de duas uma, queridos. De duas uma. Ou não existe mais ninguém que crê. Ninguém mais crê em Deus de fato. Então não há mais dons. Ou então, existe quem crê e existe os dons. A única maneira de não existir mais dons é se hoje no mundo ninguém mais crê em Deus. Mas eu não sei vocês, eu creio. E se eu creio em Deus, se você crê em Deus, então sim, os dons eles continuarão acompanhando. Até que esta vida, até que esse tempo que nós aqui estamos se acabe. Até lá, os dons vão acompanhar aqueles que creem. E aí o versículo 1 começa dizendo sobre um primeiro tipo de dom. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, eu vou ser como um sino que soa. Ele está trabalhando aqui, primeiro dom que ele trabalha aqui é o dom de orar em línguas. E este dom, ele nos mostra e nos deixa claro que ele se manifesta de duas maneiras. O dom de línguas, ele se manifesta de duas maneiras. A primeira, ainda que eu fale na língua dos homens, a primeira maneira que o dom do Espírito se manifesta através de línguas é através de idiomas. O que é isso? Quer dizer que eu vou saber falar idiomas? Vou estudar e vou ser bom de idiomas? Não necessariamente isso. Mas quando ele fala que o Espírito Santo ele dá o dom de línguas, é quando eu, sem estudo prévio, sem conhecimento da língua, de repente, do nada, pego e começo a falar árabe. Vou lá no meio dos árabes e começo a falar árabe. E aí as pessoas começam a ouvir e começam a entender o Evangelho. Sabe onde aconteceu isso? Pentecostes. Pentecostes foi exatamente isso. Os discípulos estavam reunidos, oraram, e durante uma grande festa, que é a festa de Pentecostes, vieram pessoas do mundo inteiro, não só de Israel, mas vieram judeus e descendentes de judeus do mundo inteiro, e muitos deles já com pais que talvez se misturaram um pouco e tinham outras culturas, ou pegaram outras línguas, e aí eles chegam em Israel para a festa do Pentecostes, como regia um bom judeu fazer, e ali desce o Espírito Santo, e o que acontece? Os discípulos saem e começam a falar, e as pessoas dizem, olha, ele está pregando na terra do meu pai, ele está pregando a língua da terra de onde eu venho, eu conheço esse idioma, não é hebraico, é a minha língua. E isso começa a chamar a atenção das pessoas, e eles começam a ir em vários discípulos, cada um falando no idioma. Isso começa a chamar a atenção, e eles começam a pregar o Evangelho, e 3.000 pessoas se convertem. O que foi ali? Todos eles começaram a falar num idioma conhecido dentro da humanidade, mas desconhecido para eles. Esse é o primeiro tipo de manifestação do dom de línguas. No curso Alfa, a gente fala, no dia Alfa, a gente fala bastante sobre dons de língua, e tem outros exemplos que nós contamos lá. E se você já fez o curso Alfa, você sabe de quais, talvez você vai lembrar de um outro exemplo que eu contei sobre isso. E se você não fez o curso Alfa, eu vou te deixar com um pouquinho de água na boca, na próxima edição não perde o Alfa. Beleza? Porque lá nós falamos um pouco mais sobre isso. Mas aí o texto continua dizendo de uma outra, a segunda maneira de manifestar esse dom, que é orar em línguas. E aqui o texto de Corinto diz língua de anjos. No Evangelho, aliás, no Novo Testamento, sempre que fala do dom de língua, fala línguas. O único lugar que tem um adjetivo, um plus, algo a mais, é em 1 Coríntios 13, que diz línguas de anjos. Justamente porque Paulo está querendo destacar essas duas maneiras de se manifestar o dom de línguas. E o que é a língua de anjos? São línguas que o ser humano não conhece. Você simplesmente pega e começa a orar em línguas de anjos. É uma língua que você não consegue catalogar, que você não consegue escrever, que não tem o dialeto, mas que o Espírito Santo dá naquela hora, e a pessoa começa a orar, e tem o objetivo de edificar a si mesmo. Por isso nós também não fazemos em voz alta, porque se fizer em voz alta, vamos parecer um bando de louco falando, nos diz Paulo. Então nós temos que orar em voz baixa, porque é para nossa edificação. São línguas que vêm de Deus, mas tem uma expressão que as pessoas usam e que eu não gosto, porque não tem na Bíblia. Não são línguas estranhas.
E muitas igrejas, muitas pessoas falam, olha, o dom de línguas estranhas. Não existe estranho na Bíblia. Não existe língua estranha na Bíblia. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Deus não escreve estranho. E não tem na Bíblia em nenhum lugar que diga línguas estranhas. E aí você vai dizer, não, Israel, mas espera aí, uma vez eu li. Aí você começa a procurar, não acha na tua Bíblia mais nova. Mas deve ser, não, vou ler na minha Bíblia da juventude. Aquela tua Bíblia arcaica, que escrevia lá, Vossa Senhoria, no tempo do vós me ser, sabe? Sabe aquela Bíblia que você lê e não entende nada? Onde não existe homem, só existe varão? Sabe aquela Bíblia bem antiga? Então nessa Bíblia, em 1 Coríntios 14, nós vamos ouvir sobre isso ainda mais para frente. 1 Coríntios 14 está escrito, Paulo escreve línguas estranhas. Mas no grego, na língua original, não existe essa palavra estranho. Existe só línguas. E por que ele colocou estranhos? Porque o autor, o tradutor do português, ele quis dar um destaque que naquele contexto não estava falando de idioma, estava falando de línguas de anjos. Mas Paulo escreveu apenas língua, então o autor resolveu colocar línguas estranhas, porque na época talvez ele achou que era interessante escrever estranho, não sei o que pôs estranho. Mas não é estranho, podemos até falar que é de anjo, podemos falar que é desconhecido, porque nós não temos o conhecimento, mas não é estranho. E por que eu não gosto dessa expressão? Por que isso me incomoda, essa expressão? Vou dar um exemplo, nós temos visitantes aqui hoje, espero que vocês se sintam muito bem no nosso meio, vocês que estão vindo pela primeira vez, que se sintam bem acolhidos. Aí alguém chega aqui e fala assim, Israel, você conhece os visitantes? Eu olho e digo, eu não, para mim eles são estranhos. Você vai dizer, estranho por quê? Que roupa eles estão vestindo? O que eles têm de estranho? Não, Israel falou que eles são estranhos, não vou nem chegar perto, porque meu Deus, o que eles têm de estranho? Vou me afastar, porque se a gente vê uma coisa estranha, a gente dá 3 passos para trás. Agora, se você chega para mim e fala assim, Israel, você viu os visitantes? Vi, você conhece? Eu falo, não, para mim eles são desconhecidos. Você vai olhar e vai dizer assim, então vamos lá conhecer eles, se são desconhecidos, vamos nos achegar, vamos conversar, vamos entender melhor, vamos fazê-los se sentir bem no nosso meio. Quando nós falamos em línguas de anjos, nós estamos entendendo o quê? Estamos entendendo que é uma língua que é desconhecida ao homem. Que é desconhecida ao homem. Inclusive a maioria das pessoas que oram em língua não tem a tradução. Alguns têm a tradução, que é outro dom, mas a maioria não tem. Mas nós sabemos que não estamos falando algo estranho, nós estamos falando algo de Deus. A língua de anjos. Então são esses dons que Paulo destaca no primeiro versículo. E nós olhamos, pô, que legal, dons maravilhosos, fantásticos, temos que buscá-los. Mas Paulo continua dizendo, olha, mesmo que você tenha os dons de falar em línguas, de homens e de anjos, se você não tiver amor, vai ser como o sino que soa. E eu pergunto, quem de vocês ouviu o sino bater no início do culto aqui? Quem ouviu? O resto chegou atrasado? Ou é surdo? Agora quem que não ouviu o som? Levanta aqui a mão, só para mim saber. Olha a turma que chegou atrasado do culto ali. Não, às vezes a gente está conversando, né? Fazer uma outra pergunta. Quem de vocês está ouvindo o sino tocar ainda? Ninguém, né? Porque o sino tocou. Eu sempre falo isso. Eu acho o som do nosso sino muito bonito. Ele deve ter um metal muito bom. Porque eu acho um som muito bonito, muito suave, muito aveludado. Mas por mais que seja uma batida bonita, parou de bater, o som some. Marcou o horário de início de culto, marcou aquele momento, ok, o som acabou. Se eu tenho o dom de língua, mas eu não tenho amor, ele acaba. Posso até ter um momento, até achar interessante, até ter um sentido rápido, mas se eu não cultivar o amor, aquilo que aconteceu, acaba como o som de um sino que bate. Acaba. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo continua dizendo sobre outros dons. Ele diz, versículo 2: ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e conhecimentos, e tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, de nada serei. Ele traz aqui outros dons, como por exemplo, mesmo que eu tenha o dom da profecia. O que é profecia? Profecia não é revelar o futuro, não é prever o futuro, não é, vai acontecer isso com você.
como muitas vezes nós queremos saber o que vai acontecer no amanhã. Profecia não é prever o futuro, profecia é receber uma palavra do Espírito Santo, uma mensagem de Deus, direcionada ao seu povo, ou direcionada a uma pessoa, fidelizada na palavra, e passada com fidelidade à pessoa a quem o mensageiro precisa enviar. Isso é profecia. Não existe profecias que não são fundamentadas na Escritura. Não existem profecias que vão além das Escrituras. As profecias, todas elas precisam ser fundamentadas na palavra. Quando eu recebi o meu chamado para o ministério, eu ainda era jovem, e eu não queria muito ser pastor. Meu pai já era pastor, eu sou de família de pastor, eu não queria ser pastor. Eu queria ser músico. E eu queria até estudar, porque o meu sonho é assim, ó, eu vou estudar teologia, e eu vou criar um ministério, onde eu tenho um trio elétrico, e a gente monta a banda lá em cima, e a gente viaja com os meus amigos, e a gente se casa, e vai todo mundo, todas aquelas famílias, viajar pelo Brasil, tocando, pregando o evangelho, uma coisa itinerante. É bem coisa de jovem, né? Jovem tem esses sonhos malucos. Mas estudei para faculdade, fiz o vestibular para direito e passei para direito. E aí, uma vigília entre os jovens, depois da juventude, passamos a noite orando, vem um jovem, vê que eu já não sou tão jovem falando desse jeito, né? Vem um jovem e fala assim: Israel, o Senhor me diz que assim como Deus levantou o seu pai, para quem não sabe, meu pai é pastor também. Assim como Deus levantou o seu pai, eu também vou te levantar para pregar o evangelho. Aí eu falei: ixi, será? Mas eu pensei: não, o cara é jovem, está menos tempo do que eu na igreja, ele deve estar se empolgando com o negócio, deve estar querendo me agradar. Aí passou logo um pouco tempo, uma outra pessoa que eu não conheço, que estava num retiro, pegou e falou assim: olha, eu vou te levantar para pregar o evangelho, tal. Beleza, segundo. E aí o terceiro foi quando um presbítero, e eu era jovem, filho de pastor, eu não gostava de ter contato com presbítero, deixa os presbíteros para lá, ele tem os problemas da igreja. E aí a gente estava num retiro de família, estavam lá orando, fizeram um apelo, o pessoal orando, eu sossegado da minha vida, sentado no terceiro banco, sentado ali, olhando, eu baixei minha cabeça, né? Não sei se eu estava orando, se eu estava fingindo, eu era jovem, né? Estava ali esperando acabar aquele momento, aí do nada senta, ele era um cara tipo Kleber assim, depois dá uma olhadinha no Kleber, magrão, altão, já vi aquela sombra, sentou do meu lado, aí eu falei: o que eu aprontei? Não, o presbítero antigo da igreja está do seu lado. Aí ele pôs a mão no meu joelho e falou assim: Israel, eu não sei se vai ter sentido o que eu vou te falar, mas Deus colocou no meu coração, enquanto eu estava ali orando, eu te olhei aqui orando, e Deus colocou no meu coração dizendo: Israel, assim como eu chamei o seu pai, eu também vou te levantar para pregar a palavra. E ele falou exatamente o mesmo que o primeiro tinha me dito: eu vou te levantar. Isso é o quê? Isso é profecia. Ele até aponta para o futuro, o que vai acontecer, mas ele fala de um presente, e ela tem que ser alicerçada na palavra de Deus. Tem fundamento na palavra de Deus? Tem. Eu digo que também na minha época de juventude tinha muitos casos assim, em que o cara chegava assim para a menina e dizia: irmã, Deus me revelou que é para a gente namorar. Daí a irmã dizia: olha, Deus não me falou nada. Existia bastante, aí a pessoa às vezes ficava brava: cara, Deus colocou no meu coração, me revelou que era para namorar com ela, mas ela não consegue entender. Eu falo: talvez Deus está dando um livramento para ela, alguma coisa nesse sentido, né, meu irmão? A gente brincava um pouco, mas não, isso não tem fundamento. Dizer: Deus me revelou que você vai namorar, isso não tem fundamento bíblico. Não é para isso, não é esse o dom. O dom é para um chamado. O dom é para um alerta, uma advertência, uma repreensão, uma motivação, um direcionamento, tudo fundamentado na palavra de Deus. E ele fala deste dom aqui. Ele fala do dom do conhecimento. O dom do conhecimento, o que é? É a capacidade que você tem de entender, ler a Bíblia, entender o contexto, entender a profundidade, de conseguir se aprofundar naquele texto e trazer preceitos que são importantes para que a igreja entenda com clareza a sua fé, para que a igreja não seja rasa,
mas que ela possa ser profunda. E tem pessoas que têm esse dom, o dom do conhecimento. E nem sempre, às vezes a gente pensa isso é sabedoria, nem sempre o conhecimento e sabedoria estão na mesma pessoa. Porque a sabedoria é parecido, mas é outro dom. O dom do conhecimento é conseguir formular as informações. O dom da sabedoria é conseguir transmitir isso de maneira clara. E existem muitas pessoas que não têm o dom do conhecimento, que até sabe pouco, mas o pouco que sabe consegue trazer com uma clareza que traga todo sentido para as nossas vidas. Isso é dom de sabedoria. E algumas pessoas têm o dom do conhecimento, mas não conseguem transmitir de maneira clara aquilo que ele está colocando. Não consegue mostrar para a prática como vivenciar isso. Essa diferença entre conhecimento e sabedoria é uma figura que uma vez quando o David pregou aqui, não sei se tu lembra, mas eu lembro porque marcou no meu coração esse exemplo. Ele falou, a diferença entre conhecimento e sabedoria é como o tomate. Lembra dessa história que você contou? É que nem o tomate. Conhecimento, o que é conhecimento? Conhecimento é saber que tomate é fruta. Eu falei, é fruta? Naquela hora, formado, fazendo pós, fui no Google. Tomate é fruta? Sempre achei que era legume. Conhecimento é saber que tomate é fruta. E o que é sabedoria? É não colocar numa salada de fruta. Não colocar junto com morango, com manga, com kiwi, que não vai dar um gosto muito bom. Amados, aquele texto diz, mesmo que você tenha o conhecimento ou a sabedoria, o texto não diz, mas eu coloquei um plus aqui. Mesmo que você tenha o dom da fé, e muitas pessoas dizem, Zé, como o dom da fé? Nós não deveríamos todos ter fé em Deus? Obviamente, sem fé nós não encontramos a salvação. Fé é confiar em Deus, é entregar nossas vidas, o cuidado de Deus. Fé é saber que Ele morreu por nós e reconhecer que Ele morreu por nós. Todos nós temos que ter fé. Mas existe, além da nossa fé, além da fé que nos leva à salvação, existe na Bíblia o que ela chama do dom da fé. E o texto de Corinto, Paulo ele já diz o que é o dom da fé. Mesmo que você tenha fé que é capaz de remover montanha. Jesus Cristo fala sobre o grão da mostarda e fala que se você tiver a fé do tamanho do grão da mostarda, você vai dizer para este monte, saia daqui e lance-te ao mar. Paulo está citando o que Jesus Cristo falou. Isso é o dom da fé. É você ter capaz de levantar e falar assim para o monte que está aqui perto de Piraberaba, vai e se lança no mar de Itapuá. Mas como eu disse hoje de manhã, não faça isso para não estragar a nossa praia. Manda para uma outra praia mais longe lá. Manda para Guaratuba, manda lá para Matinhos. Não manda para a nossa praia de Itapuá, para não estragar. A fé, o que é? A fé é capaz de olhar para... Cara, isso não tem razão, isso vai além do impossível. Não consigo acreditar nisso. Mas isso é o dom da fé, que nos permite crer no impossível. Que mesmo que as situações estejam difíceis, nós confiamos e nós sabemos que Deus vai agir. Por mais que a nossa razão diga não vai dar, Deus faz e acontece. E muitas vezes a fé nos faz, é justamente esse dom da fé que faz com que a igreja toda se envolva e consiga conquistar vitórias. E ainda cito um exemplo que nós vivenciamos na nossa igreja, quando em 2019, depois de algum tempo conversando e trabalhando, o presbitério tomou a decisão, com algumas pessoas com muita fé, e falaram, nós vamos começar a trabalhar a questão das finanças na igreja como Deus determina com dízimo. Você gosta de ficar determinando valor, de mandar carnê, de fazer cobrança, isso aí não é de Deus não. Vamos fazer o que a Bíblia fala. A Bíblia fala em dízimo. E aí, claro, muitas conversas que antecederam isso, mas será que vai dar certo, não vai dar certo? Vai faltar dinheiro, a igreja vai quebrar, vocês vão quebrar a igreja, tomar essa decisão. Até hoje alguns ainda acham isso. Mas, algumas pessoas que creram e tinham esse dom da fé, mobilizaram e, de uma maneira, incentivaram a todo o presbitério, aos líderes a crerem. Não, isso é promessa, então vamos. Aí quem tem o dom da fé, ele contamina os outros de maneira positiva, ele... Entendeu, né? Contagia, obrigado pela palavra. Ele contagia os outros com a sua fé. E o pessoal falou assim, não, vamos para esse caminho. A partir de 2020. E aí veio o quê? A pandemia. E sabe o que aconteceu?
financeiramente, Deus tem nos abençoado de lá para cá. A igreja está investindo, nós temos dinheiro só para investir em missão, nós temos dinheiro para aquilo que nós precisamos para o reino, porque nós cremos na fidelidade. Quando somos fiéis e temos fé ao Senhor, Ele vai operar em nossas vidas. E aí o texto diz, olha, são dons incríveis, profecia, conhecimento, fé. Mas Paulo diz, mas se não tiver amor, isso não é nada. Eu sou profeta, mas se não tiver amor, não é nada. Eu tenho fé, mas se não tiver amor, não tem nada. Sem amor, isso tudo é nada. E para terminar ele diz, ainda que eu venda tudo que eu tenho e venha dar aos pobres, e ainda que eu queime o meu corpo por amor a Cristo, que eu deixe o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Aqui outros dois dons mais diferentes. Primeiro, o dom da pobreza voluntária. Mesmo que eu venda tudo que tenho e dê aos pobres, fique com mais nada. Vendi tudo e dei aos pobres. E aí você fala, que tipo de dom que é esse? É para quando nós somos chamados a trabalhar num lugar, num contexto. Por exemplo, eu vou trabalhar com o povo ribeirinho. Você vai trabalhar com o povo ribeirinho, você vai ter que chegar lá e tem que viver dentro do contexto dele. Vou trabalhar numa região de extrema pobreza, você vai ter que estar lá, você não vai poder chegar de carrão e de iPhone numa região de pobreza. Os ribeirinhos acho que não faz nem sentido, não sei nem se tem sinal de celular lá. Não sei nem se o carro chega, acho que é só de barco, por isso que é ribeirinho. Então o que acontece? Não, eu vou ter que trabalhar, vou ter que levar a palavra num lugar, eu abro mão, eu não preciso, eu abro mão do ar-condicionado para dormir. Eu abro mão da minha cama e durmo numa rede. Eu abro mão do meu celular. Eu abro mão do meu carro, da minha riqueza, eu não preciso. Daí vai fazer o quê? Não sei, eu estou indo para lá. Ah, você quer ganhar dinheiro e ganhar... Para quê? Eu não vou comprar nada, eu vou viver no meio deles. Eu abro mão dessas coisas, isso é o dom da pobreza voluntária. E o outro é ainda mais interessante, que é o dom da disposição de sofrer, ainda que eu coloque o meu corpo para ser queimado. Olha esse dom, aí você pensa, quem vai pôr o corpo para ser queimado? Aí nós ouvimos nos nossos cultos do DIP, Domingo da Igreja Perseguida, sobre o quê? Países onde os cristãos são perseguidos e são mortos por causa do mundo muçulmano, por causa do comunismo extremo, por causa do narcotráfico. As igrejas são queimadas, as pessoas são mortas, as mulheres são violentadas que aceitam Jesus. E aí chega um brasileiro, um cidadão que vive num mundo livre e fala assim, Deus me chamou para ir para lá. E você diz, mas por quê? Você é casado, você tem filho, você vai pôr tudo isso em risco. Muito me chama a atenção dos testemunhos de uma pessoa que consegue sair daquele contexto, chega num país onde ele tem liberdade, e ele diz, eu quero curar as minhas doenças, eu quero me fortalecer, eu quero arrumar um saco de Bíblia e quero voltar. Mas por quê? Porque é meu povo, porque eu amo aquele povo, e eu estou disposto a morrer para levar o Evangelho para aquele povo. Isso é disposição de sofrer. E aí de repente você diz, pô, esse dom é interessante, eu não quero ele não, Israel. Nem o da pobreza, eu prefiro o da cura mesmo, vamos ficar no da cura aqui. Pode ser orar em língua, Israel, está bem sossegadinho. Não, de repente, Israel, você falando desse dom de morrer, de dar... Eu aceito a ser recepcionista, que vocês tanto insistem para alguém. Pode ser recepção para mim, Israel. Não, outra vez você falou que as crianças deixam doido, mas eu acabei de achar que eles realmente são anjinhos. Acho que eu vou trabalhar com criança mesmo, é mais tranquilo. Porque a gente olha para esses dons, o que a gente enxerga? Pessoas que são mártires. Pessoas que são heróis da fé, que põem a sua vida em risco, que abrem mão do seu conforto, do seu dinheiro, para pregar o Evangelho. São incríveis, pessoas incríveis. Mesmo sendo incríveis, Paulo diz, se não tiver amor, nada disso valeu. Não valeu morrer? Não valeu dar tudo? Se não tiver amor, nada disso valeu, diz o apóstolo Paulo. Então o que é o amor, o dom do amor? E Paulo continua dizendo, o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, o amor ele não inveja, o amor ele não se vangloria, ele não é orgulhoso, o amor ele não maltrata.
seja quem for. O amor, ele não está procurando o seu próprio interesse. O amor, ele não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. Coração rancoroso. Quem tem amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, seja para a sua vida ou para a vida do seu inimigo. É o seu inimigo, mas está sendo injustiçado. O amor não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. O amor nunca acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Veja, amados, até aqui, porque aqui nós entendemos porque o amor é o dom mais importante. Aqui nós entendemos porque o amor é o mais importante de todos os dons. Porque todos esses dons espirituais que você tem ouvido neste mês, todos esses muitos dons que servem para edificação e fortalecimento que nós temos aprendido no decorrer deste mês, todos eles são importantes para a nossa vida aqui na terra. Eles são importantes para este momento que nós vivemos. Mas quando nós acabarmos aqui na terra, quando a nossa vida acabar, quando Cristo voltar em glória, todos esses dons não terão mais sentido nenhum. Por quê? Porque aqui, amado, que nós temos pouco conhecimento. Porque aqui na terra que nós temos as doenças. Porque é aqui na terra que a gente tem crises de fé, que a gente não consegue progredir na fé. É aqui na terra que precisamos ser servidos e vemos a necessidade de servir. É aqui na terra que nós somos amedrontados pelo nosso inimigo, pelo diabo. É aqui na terra que nós pecamos e lutamos, e mesmo que não queremos, caímos de novo. É aqui na terra que nós precisamos forças para vencer. Essas coisas são aqui da terra, e por isso que é aqui que nós precisamos do dom, desses muitos outros dons. Porque quando tudo isso acabar, esses dons não têm mais sentido nenhum. Porque no céu não vai haver doença. Porque no céu não vai haver incredulidade. Porque no céu não vai haver falta de necessidade de servir. Porque no céu, amados, nós vamos ter todas as coisas restauradas. E esses dons não fazem sentido. Não precisamos profetizar, porque nós saberemos todas as coisas. Não precisaremos de conhecimento e sabedoria, porque nós os teremos. Naquele dia, esses dons não vão mais valer. Mas para chegar naquele dia, o que nós precisamos? Nós precisamos do amor. É o dom do amor que vai ser o fundamento para garantir se nós vamos ou não vamos estar com o Senhor na sua glória. E Jesus nos fala isso em Mateus 7, 22. Ele diz que naquele dia virão homens, presta atenção que Jesus fala, isso é forte. Naquele dia virão homens, e eles falarão: Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu profetizei. Eu falei em outras línguas. E o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: afasta-se, porque eu não te conheço. Forte isso? Forte, né? Mas por quê? Por quê? O que acontece? Por quê? O cara profetizou, o cara expulsou demônio, realizou milagre, mas por quê? Porque ele fez estas coisas. E Jesus Cristo não está dizendo: mentiroso, você não fez. Não, ele reconheceu, fez, mas eu não te conheço. Por quê? Porque no teu coração não está o meu amor. Fez isso, se alegrou, se vangloriou, achou que foi um bom religioso, mas não viveu o amor, não recebeu o amor, não transmitiu o amor. Eu lhe dei vários dons, mas o dom mais importante você não pegou para ti, que era o dom do amor. E agora tudo passou, foi bom enquanto viveu, mas se não tiver amor, acabou. Mas aqueles que aceitam o amor de Jesus, aqueles que reconhecem Jesus, aqueles que buscam os seus dons para servir com amor, naquele dia em que todo joelho se dobrar, toda língua confessar, naquele dia, aquele que tem um amor vai estar ajoelhado diante de Cristo, e Cristo vai pegar pela sua mão, vai lhe dar um abraço e vai dizer: entre, meu filho, porque na minha casa há uma morada para você, porque você viveu o amor.
E é por isso que Paulo termina dizendo, versículo 13: permaneça então na fé, na esperança, no amor. Nesses três, porém o mais importante deles é o amor. Porque a fé, ela é importante. A esperança, ela é fundamental, mas o amor, amados, o amor, ele é o mais importante. Porque o amor é o diferencial no processo. O amor é que faz tudo isso que nós temos ouvido e temos aprendido fazer valer a pena. O amor, ele é o fundamento no qual nós temos que viver. Porque quem vive o dom do amor garantirá o dom da vida eterna. Quem vive o dom do amor, vive com a certeza que um dia vai receber o grande presente de estar com Cristo no céu. Então, amados, o nosso desejo é: busquem os melhores dons. Busquem descobrir os dons que Deus tem para você. Coloque a sua vida para servir, mas acima de tudo, vivam esse amor. Busquem esse amor. Transmitam esse amor para as pessoas. Amém?